E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero falar sobre este livro aqui, ó, Linguagem e Fenômeno Religioso, cujo autor sou eu mesmo, né? Raramente eu faço isso, mas quando tem algum lançamento de livro que fui eu mesmo que escrevi, eu costumo gravar para ajudar na divulgação. Então vamos lá. Esse é um livro publicado pela editora Intersaberes. Eu vou colocar na descrição do vídeo o link, vocês podem comprar diretamente pelo site da Intersaberes ou também pode comprar no site da Amazon. É um livro que tem formato digital, mas o formato digital não está sendo comercializado e também impresso, ok? Bom, qual é a ideia, qual é a proposta desse livro? É aquilo que é chamado de proposta dialogal com o leitor, quer dizer, eu escrevo o livro dialogando, conversando, interpelando o leitor ou leitora o tempo todo, né? Então eu procuro escrever em alguns momentos em primeira pessoa e me refiro ao potencial leitor ou leitora, né? Me refiro a ele, converso com ele, falo com ele, faço perguntas e também então proponho alguns aspectos para que ele possa pensar em torno do tema acerca do qual eu estou discorrendo. É um livro de conteúdo acadêmico, né, com linguagem que procura ser uma linguagem acessível, mas com formato acadêmico, com citações de outros autores, com debate de autores e também com atividades, né, quer dizer, seria uma espécie de livro de estudo, né, em que a pessoa não só leria o conteúdo, mas teria tarefas, tanto indicações de leitura que a pessoa poderia fazer para ampliar o seu conhecimento, como também questões de autoavaliação, a pessoa vê o que compreendeu do capítulo que estudou, além de atividades práticas que eventualmente a pessoa pode fazer. O livro tem uma estrutura de 6 capítulos e eu vou falar um pouquinho então sobre a estrutura, pelo menos uma palhinha sobre cada um dos capítulos para que vocês tenham exatamente a ideia do conteúdo do livro. Vamos lá, então o primeiro capítulo é Linguagem do Fenômeno Religioso com base em Carl Gustav Jung. Então nesse primeiro capítulo eu lanço fundamentos teóricos que vão servir para a maior parte dos capítulos, né, que é a psicologia do inconsciente do psiquiatra suíço da virada do século XIX para o século XX, né, bastante conhecido, Jung, contemporâneo de Freud, né, foi inicialmente amigo de Freud, depois divergiu e rompeu a amizade com Freud, partilha com o criador da psicanálise a ideia de que a mente humana, né, ela é composta de uma dimensão inconsciente e outra consciente e, como o nome diz, o inconsciente diz respeito a um conhecimento que nós temos acerca de nós mesmos, né, que já não são coisas que já não sabemos mais ou nunca soubemos acerca de nós mesmos. E o consciente é aquilo que a gente tem contato, tem consciência, tem percepção, né, tem conhecimento acerca de nós mesmos. Então eu apresento a teoria, apresento as ideias mais gerais, né, do Jung e termino o capítulo exemplificando alguns conceitos a partir de mandalas, né? Quer dizer, o Jung discute o que era mandala, o Jung não só tinha mandalas na sua casa, como pintou mandalas, como também analisou mandalas dos seus pacientes, teorizou em torno das mandalas. Então eu falo um pouco sobre essa relação do Jung com as mandalas e falo naturalmente da minha própria relação com as mandalas, porque eu também pinto mandalas e comecei a pintar mandalas inspirado na psicologia do Jung. O segundo capítulo, Linguagem do Fenômeno Religioso e os símbolos, eu começo a amplificar um pouco o debate teórico, né? Então eu vou falar de religião e vou falar da afinidade que a linguagem religiosa tem não só com a linguagem do inconsciente, né, cuja base eu estabeleci no primeiro capítulo do livro, mas vou dialogar agora, além do Jung, dialogo também com o Clifford Geertz, né, que é um antropólogo estadunidense, né, um antropólogo bastante conhecido, bastante estudado e que tem uma teoria da cultura bastante interessante, né, que de modo bastante simples e esquemático
percebe a cultura como sendo uma teia de símbolos, e esses símbolos possuem significados, e o trabalho do antropólogo, da antropóloga, é decifrar esses signos. Bom, eu então finalizo esse capítulo de novo passando pelo mundo empírico, agora analisando então o caso do cristianismo primitivo, que é uma área que eu tenho estudado nos últimos 10, 12 anos, né? Que a gente chama de cristianismo primitivo, o cristianismo que vai desde a época de Jesus até final do século IV. O terceiro capítulo, linguagem do fenômeno religioso e os mitos, eu continuo analisando o fenômeno religioso. Claro, né, o livro todo é dedicado ao fenômeno religioso, à linguagem, que tipo de linguagem o fenômeno religioso fala. Nesse capítulo eu me dedico à questão dos mitos, então eu continuo falando de Jung. O Jung, de fato, tem também um debate sobre os mitos, né? O Jung achava que os mitos falavam uma linguagem muito parecida com a linguagem do inconsciente e também da religião, e eu amplifico um pouco o debate teórico ao analisar também algumas concepções de um historiador das religiões chamado Rie, né, belga. E eu termino o capítulo falando um pouco sobre mitologia grega. Na verdade, eu analiso especificamente o mito de Hermafrodito, né, filho de Hermes e de Afrodite, que é uma história bastante interessante, né, uma história de amor que termina de uma forma um tanto quanto trágica. E se você tiver a oportunidade de ler o livro, você vai então poder ter contato com essa história interessantíssima. No quarto capítulo, chamado de Linguagem do Fenômeno Religioso e os Ritos, mais uma vez, então eu começo com uma abordagem junguiana dos ritos, né? Como é que o Jung pensa os ritos, a importância dos ritos, e dialogo de novo também com o Julien Rie e volto a exemplificar esse mundo dos ritos a partir do cristianismo primitivo. Vocês estão percebendo que existe um padrão aí, né? Eu faço uma apresentação teórica, um ou dois autores, e sempre termino com uma demonstração de caráter empírico, quer dizer, trabalhando um fenômeno empírico do presente ou do passado, para poder exemplificar aquilo que eu teorizei no início do capítulo, né? Então eu vou pegar, por exemplo, os Atos Apócrifos dos Apóstolos, que é um documento, né, um conjunto documental bastante extenso, interessantíssimo, que vai pegar assim, o período mais tardio do cristianismo primitivo e que vai apresentar para a gente ali uma série de ritos, né, ainda em constituição no âmbito do cristianismo primitivo, e como ritos importantes para a caracterização do cristianismo primitivo como uma religião, como um fenômeno autônomo. No quinto capítulo, chamado Linguagem do Fenômeno Religioso, os Dogmas e a Ética, é o único capítulo em que eu não faço um diálogo teórico com Carl Gustav Jung, nem inteiramente, nem parcialmente, mas ele é dedicado à filosofia do francês Michel Foucault, a partir de quem, então, eu estabeleço um debate filosófico longo, denso, importante, para poder pensar o campo da ética, né? Quer dizer, não a ética no sentido prescritivo, como a gente está acostumado, né? O que deve ser feito, o que não deve ser feito, mas ética no sentido de parâmetros filosóficos do agir humano. Na verdade, o que eu discuto aqui é o conceito de parresia, né, que é uma palavra grega que o Foucault se dedicou a estudar nos últimos anos da sua vida, que designa a coragem da verdade. E eu termino o capítulo fazendo uma análise da prática da parresia no cristianismo primitivo, que o Foucault também estudou. Ele estudou a parresia tanto no âmbito da filosofia grega, romana, como também no âmbito do cristianismo primitivo, sobretudo no Novo Testamento e na patrística. Mas aí eu discuto, por exemplo, coisas do tipo, por que alguns cristãos se ofereciam à morte, ou aceitavam a morte, ou acolhiam a morte, ao invés, por exemplo, de negar a sua fé em Jesus, né? Então isso, a ideia, né, é que isso tinha uma inspiração na prática da parresia, né? Quer dizer, a coragem da verdade, o professar aquilo que se crê e morrer, inclusive, se for necessário, em função daquilo que se crê, era um elemento fundamental da ética grega, romana, mas também da ética do cristianismo primitivo, e é um pouco
esses elementos que eu analiso neste livro. Eu termino então falando sobre linguagem do fenômeno religioso e a arte, né? Então, esse é legal porque a ideia, né, algumas ideias estão permeando todo o livro. Primeiro, de que existe uma proximidade entre linguagem do fenômeno religioso e inconsciente. E agora eu acrescento de que tanto o inconsciente como a religião e como a arte falam um mesmo idioma, né? Então eu volto a discutir Jung, a discutir como o Jung pensava a questão da arte, como é que funcionava a questão do inconsciente no labor artístico, e termino naturalmente falando de Vincent van Gogh, que é um artista que eu admiro muito, que eu gosto bastante, né? E então eu analiso algumas obras, né? Analiso alguns trechos de cartas, né? Analiso um pouco algumas ideias do Vincent van Gogh e mostrando, né, a relação também, a proximidade que ele tinha com a questão da espiritualidade, da religião, né? Há vários quadros de Van Gogh que exploram a temática religiosa de forma direta, mas há quadros nos quais ele explora a temática religiosa de forma indireta, além dele ser uma pessoa bastante imbuído, né, bastante comprometido com a religião durante a infância e início da juventude, no sentido mais comum que a gente tem, né, de religião. Quer dizer, o pai dele era pastor, ele começou um treinamento para ser pastor, desistiu, foi missionário durante algum tempo e depois desistiu não só da carreira religiosa como sacerdote, mas como missionário, mas também se desligou da religião enquanto fenômeno institucionalizado, mas permaneceu a vida toda uma pessoa religiosa, né? Sobretudo no modo como ele lidava com as questões humanas, no modo como ele lidava com a natureza. E eu vou então abordar essas questões todas nesse livro, né? É um livro que eu gostei bastante de escrever, é um livro que eu terminei de escrever no início da pandemia, e os meses subsequentes foram meses então em que a editora esteve revisando e eu estive em interação com os revisores, fazendo correções, melhorando uma série de imperfeições que o texto inicial tinha, né? De modo que eu acho que ficou um livro bastante interessante. Enfim, né? O que eu posso dizer é que foi um livro muito legal de escrever e um livro que me deixou muito feliz em ter escrito, e espero que sentimentos como esses possam ser despertados também nas pessoas que eventualmente forem ler este livro, tá bom? É isso aí, a gente se encontra no próximo vídeo.